Oi, bom? Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou fazer um 3 em 1 aqui, porque são 3 conteúdos, cada um é relativamente pequeno, só para não criar diversos vídeos pequenininhos, coloquei um vídeo só e com esses 3 conteúdos. O primeiro é uma correção para a placa de som do nosso Hackintosh. Quando você tem o Dual Boot aí com o Windows e mais o macOS e você tá dentro do Windows, reinicializou ele para entrar dentro do macOS, em alguns setups aí pode ser que a placa de som não funcione. Então tem uma correção para isso, eu mostro ali de forma bem simples como fazer isso. O segundo item é uma correção do Discord, em que ele gera um crash na aplicação, ela fecha de forma abrupta e por conta de você utilizar ele em plataformas AMD com o Hackintosh, o famoso Ryzentosh. Então quando você utiliza alguns recursos como o Screen Sharing, que é o compartilhamento de tela, e os recursos de voz, o Voice, tem esse comportamento, esse bug, tem gente que chama de feature, mas enfim, um bug, também tem uma correção bem simples de ser feita. E por último, é uma atualização do Gen SMBIOS, que é o gerador de SMBIOS para os nossos Hackintoshes e deixa ele aí em pleno funcionamento, os recursos do Apple ID, o iMessages, Apple Store, iTunes, esse tipo de conteúdo. É uma atualização pequena, mas traz aí um diferencial, um detalhe ali que faz toda a diferença. Combinado? Então vamos pro vídeo, botar a mão na massa ali. E antes de ir para lá, eu deixo sempre segmentado ali os timestamps, então vocês podem sempre pular para a parte que interessa a vocês aí, e daí não fica extenso para todo mundo o conteúdo dos vídeos. Combinado? Então bora lá! Então a primeira correção é referente à placa de som. Para fazer essa correção a gente vem aqui dentro do HD do macOS, utiliza a opção Mount EFI. Lembrando que essa opção aqui, Mount EFI, ela é uma Quick Action do próprio macOS. Eu vou deixar ali na descrição o download dessa Quick Action, e assim vocês não precisam utilizar aplicações de terceiros. A gente entra aqui dentro de EFI, depois em OC, e a gente precisa editar esse arquivo aqui chamado config.plist. Ele basicamente é toda a configuração do nosso OpenCore, para fazer o funcionamento da nossa EFI e do nosso Hackintosh. Para editar ele, sempre recomendo que vocês utilizem o Property, pois ele é a ferramenta que a documentação do OpenCore recomenda que a gente utilize. Pega aqui o config.plist, arrasta aqui para dentro do foguete e vai carregar o arquivo aqui automaticamente. Para ficar mais fácil, clica com o botão direito em cima de root, depois em collapse all, ele vai retrair todos os itens aqui de opções que tem no config.plist. A gente vai navegando somente no que nos interessa. Nesse caso, a gente vem aqui em device properties, depois em edge, e aqui a gente vai ter os dispositivos que a gente eventualmente configurou para customizar alguma necessidade aí que precisa ser feita para o correto funcionamento do dispositivo em questão. No meu caso, é esse último item, o device da placa de som. Se você tiver dúvidas quanto a isso aqui, tem um vídeo em que eu deixei criado anteriormente. Eu ensino a fazer a configuração da placa de som, depois fazer o ajuste dela para deixar o mais próximo do Mac genuíno. Nesse caso aqui é esse último device, ele tem somente essa propriedade chamada Layout ID, e para a gente fazer o ajuste, basicamente a gente copia ela e depois cola novamente. Ela vai duplicar esse arquivo aqui, a gente clica 2 vezes para editar o nome da chave, a gente vai colocar ALCTCell. Aqui no type, que é o tipo do dado, a gente deixa como data mesmo, e aqui no value a gente vai também manter igual. Resumidamente, isso aqui é o 01, é o número 1 em hexadecimal e representa verdadeiro, ou que representa enable, no caso a tradução aí de habilitado. Então ele habilita esse parâmetro aqui chamado ALCTCL, em que faz a correção aí do áudio quando a gente reinicia o Windows para entrar dentro do macOS. Basicamente é só isso que a gente precisa fazer. A gente precisa salvar o nosso config.plist, a gente pode encerrar ele e basta reiniciar o computador e vai funcionar. Quando vocês estiverem no Windows e reinicializarem para entrar no macOS, a placa de som vai ser corrigida e não precisa mais desligar e religar o nosso Hackintosh para que o som funcione normalmente. A segunda correção que eu apresento nesse vídeo é referente ao Discord. O Discord é uma aplicação ali de bater papo que o pessoal utiliza bastante e, enfim, para uso de comunicação, e ele apresenta alguns problemas nas plataformas com Ryzen e o Hackintosh, no caso os Ryzentosh, em que ele crasha o aplicativo, que ele fecha de forma inesperada ao tentar utilizar os recursos de compartilhamento de tela, que é o Screen Sharing, e também os recursos de Voice, que é o recurso de voz da aplicação. Para corrigir, basicamente a gente tem que configurar uma variável de ambiente. Para configurar,
Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Vocês vão acessar ele. Basicamente, vocês precisam copiar esse conteúdo aqui, copy. Aí vocês precisam abrir o terminal. Eu geralmente deixo ele aqui embaixo, porque eu uso, né, praticamente ele bastante vezes aqui no meu dia a dia. Mas se vocês não tiverem o atalho aqui, podem pressionar a tecla Alt mais a barra de espaço e ele vai abrir o Spotlight. Com o Spotlight aberto, pode digitar terminal.web. Ele vai abrir, né, a aplicação no terminal. Aqui dentro, vocês precisam acessar 2 diretórios. O primeiro deles é Library. Digitam CD Libraries, pressionam Enter. E depois CD Launch Agents. Notem que quando eu começo a digitar as palavras, eu vou apertando a tecla Tab e ele vai fazendo o complete, né? Vai completando automaticamente o restante do nome do diretório. E para a gente confirmar que está dentro, né, do diretório correto, vocês podem digitar pwd. Ele vai mostrar o caminho completo do diretório em que vocês estão. Aqui dentro desse diretório, vocês vão digitar a palavra VI, que ele é uma aplicação chamada VI para o uso aqui de terminal, em que ele faz a edição de arquivos. Ele funciona como se fosse o Notepad do Windows, só que no modo aqui de terminal. Vocês vão digitar VI e o nome do arquivo que vocês querem criar dentro desse diretório aqui. Nesse caso, eu vou colocar como fix discord-tosh. Essa primeira parte do nome, vocês podem utilizar o nome que vocês preferirem, ou podem utilizar, enfim, essa sugestão que eu estou dando aqui, mas a extensão dele, que é o conteúdo que vem depois do ponto, ela precisa obrigatoriamente ser .plist. Aí vocês vão pressionar Enter, ele vai entrar na aplicação do VI aqui no terminal, praticamente nada muda muito aqui, né? Aí vocês pressionam a letra I, ele vai mudar aqui embaixo para Insert, em que ele habilita o modo de edição do arquivo. Aí com o modo I então habilitado, pressionam Command V e ele vai colar o conteúdo que vocês copiaram aqui do browser de vocês. Basicamente, o que esse conteúdo faz? Ele chama essa aplicação chamada launchctl, usando o comando setenv para uma variável chamada mkl debug CPU type, configurando o valor igual a 5. Essa mkl debug CPU type, ela é referente a uma biblioteca que a Intel disponibiliza, que é uma biblioteca de cálculos. Caso vocês tenham dúvida um pouco mais a respeito desse carinha aqui, podem pesquisar por ele, e tem um link aqui da Wikipedia em que ele até mostra um pouco do histórico ali, mas ele basicamente, né, é uma biblioteca disponibilizada pela Intel para fazer cálculos de funções científicas, funções de engenharia e aplicações financeiras. E o Discord ele acaba em algum momento, né, fazendo o uso desses carinhas aqui, e a gente precisa setar então, essa variável do ambiente, configurando ela para o valor igual a 5. Para fechar aqui o nosso VI, a gente pressiona ESC, depois 2 pontos, ele vai aparecer aqui embaixo, e a sequência WQ, exclamação. W é referente ao write, né, que é escrita, que é kit de saída, e a exclamação faz parte da sintaxe. Depois disso, pressiona Enter, ele vai salvar esse arquivo dentro desse diretório aqui. Como que a gente faz para confirmar que esse arquivo, né, existe dentro desse diretório agora? A gente pode digitar ls-l para listar o conteúdo do diretório. Já existiam aqui 2 arquivos, né, referente a alguma coisa aqui do Google, e agora também existe o fix discord-tosh.plist. Para a gente confirmar o conteúdo que tem dentro dele, a gente pode simplesmente copiar ele aqui, digitar cat. Cat é uma aplicação também aqui do terminal, em que ela apresenta o conteúdo de um determinado arquivo. Nesse caso, eu vou fazer o Command V então para colar, né, o que eu tinha copiado aqui em cima. Pressiona Enter, ele vai mostrar pra gente o conteúdo que a gente criou, né, dentro do arquivo utilizando o VI. Basicamente é só isso. A gente precisa agora, né, encerrar aqui o terminal e rebootar o nosso macOS normalmente. E assim que ele inicializar, ele vai configurar a variável, né, mkl debug CPU type para o valor de 5. Como que a gente pode confirmar que essa variável foi de fato configurada após, né, o restart do nosso macOS? Simplesmente, né, a gente faz o processo de logon novamente, a gente vai abrir aqui o terminal e vai digitar echo, cifrão, e vai colocar o nome da variável. Notem que ela é escrita em maiúsculo, ela precisa obrigatoriamente estar setada aqui em maiúsculo e também possui esses underscores aqui, né, que é o tracinho embaixo ali. Vamos pressionar Enter e ela precisa obrigatoriamente apresentar o valor igual a 5. Nota então que ela colocou o valor igual a 5, ou seja, representa que após você reinicializar o teu macOS, né, e abrir o terminal e fazer o echo, não está setado igual a 5, e no caso as correções dos problemas, né, que acontecem com o Discord, automaticamente devem estar aí corrigidos. E por último, então, é uma atualização referente ao Gen SM-BIOS. Ele é uma aplicação em que ele gera, né, a SM-BIOS para quando a gente monta, né, os nossos Hackintoshes. A gente pode pesquisar por Gen SM-BIOS, entrar aqui no repositório. Já tem um vídeo referente, né, ao uso desse carinha aqui e também a explicação, né, do que é a SM-BIOS em vídeos anteriores aqui do canal. Eu vou deixar também no card e na descrição aqui do vídeo. Mas basicamente a gente entra dentro desse repositório, vem aqui em Code, Download Zip. Vou abrir ele aqui no diretório de
downloads. A primeira vez que tu tenta abrir ele clicando 2 vezes, ele dá esses avisos que não pode abrir porque é um desenvolvedor não identificado. E para corrigir essa situação, tem 2 maneiras. Ou vocês clicam com o botão direito, pressionam a tecla Option ou aquela tecla que tem o símbolo do Windows no teclado e clicam em Open. Aí vai aparecer essa outra mensagem, vocês clicam em Open novamente e vai carregar aqui as informações. Ou basicamente vocês podem vir no System Preferences, clicar aqui em Security and Privacy e na primeira aba aqui em General, ele iria aparecer aqui o nome do aplicativo e um botão aqui do lado com a opção Allow ou permitir para fazer o uso da aplicação. Era clicar em cima dela, basicamente do botão ali e tentar rodar a aplicação novamente, que ele vai funcionar também. Aí aqui na opção 3, onde tem a maior atualização, tem que ele selecionar ela, ele carrega aqui alguns pré-requisitos que ele precisa para executar. Quando a gente tentar gerar então uma SMBIOS nova, vou colocar aqui a iMac Pro 1,1 aqui como exemplo. E vai acrescentar essa opção aqui, Apple Home. Ela significa justamente o MAC address da sua placa de rede. O MAC address basicamente é uma sequência aqui de caracteres e únicos, a princípio mundialmente, em que ele identifica de forma única uma placa de rede. Ele já gera então um MAC address baseado no começo dele, que são referentes a dispositivos da Apple. Então você pode, no momento de atualizar a tua SMBIOS, utilizar todas essas outras informações aqui que a gente já fazia, a utilização, e em vez de pegar o MAC address da sua placa de rede, pode preencher com o MAC address que ele fornece aqui nesse Apple Home, completando todos esses itens aqui, ele deve trazer o funcionamento completo dos serviços e integrações que existem com o seu ID da Apple. Basicamente é isso aí que eu queria mostrar para vocês. E aí, chegou até o final? Vou deixar um bônus aí. Eu tenho um domínio, que é o meu sobrenome, luquina.com.br. Eu deixei ele automatizado ali, que caso vocês acessem o domínio luquina.com.br, ele já redireciona para o canal do YouTube na seção de vídeos. Então, caso vocês queiram, às vezes, verificar meus vídeos, assistir meu conteúdo, é só entrar em luquina.com.br. Fora isso, a gente vai ter uma novidade, acho que acredito até o fim do mês, porque como eu vou disponibilizando EFIs de hardware aí que eu vou, às vezes, montando durante a semana, ou alguns testes que eu vou fazendo. Às vezes acontece que sai a atualização do OpenCore, ou sai a atualização de alguma cache, etc. E o pessoal às vezes acaba pedindo, tem atualização da EFI para tal plataforma, Então, acho que vai ter uma novidade até o final do mês, se eu conseguir ter o tempo de fazer isso, que vai ter um canal certinho para obter, todas essas atualizações e não precisar ficar criando vídeo para esse tipo de conteúdo que às vezes acaba se tornando aí repetido. E, a princípio é isso, espero que curtam o conteúdo. Bom final de semana a todos e falou, valeu, fui!